tudo bem, meus amores? Tudo bom com vocês? Hoje voltei pra gente continuar a nossa videoaula. Hoje nós vamos falar na nossa aula de História, dia 14 de julho, terça-feira, alguns temas que nós já estamos trabalhando, hein? Vamos falar sobre histórias das famílias, nome e sobrenomes, grau de parentesco. Vamos falar também sobre moradias, tipos de moradias. E vamos falar sobre os direitos e deveres da criança, seus direitos e seus deveres. Para isso, vamos usar o nosso livro de atividades, as páginas 78, 79 e 80. Atenção, crianças, vamos começar. Nome, sobrenome e apelido. Hoje nós vamos acrescentar esse tópico, apelidos, e devemos ter muito cuidado com esses apelidos. Mas eu vou falar aqui sobre apelidos que são resumos de nomes, geralmente de nomes muito grandes. Então vamos prestar atenção. Vou apresentar para vocês uma história do Juca. Vamos descobrir quem é Juca? Juca? Que Juca? Pois é, senhora Marquesa. Não pesquisou, não se formou e agora nem sabe que Juca era o apelido do Lobato quando era pequeno. E por que Juca? Quem se chama José pode ter esse apelido. Emília, o nome do Lobato inteiro é José Bento Renato Monteiro Lobato. Ó, vocês sabiam disso? Vocês sabem de quem é o Lobato que eu estou falando? Monteiro Lobato, o criador dos personagens e da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sobre ele que nós estamos conversando. É sobre ele que nós vamos falar agora. Com base nesse exemplo do Juca, né, do seu nome, a gente tem alguns apelidos que são carinhosos. Geralmente Ana, se pode se chamar Aninha, não é verdade? Alguns nomes a gente pode usar de forma diminutiva. Isabel, a gente chama muito de Bel. Olha aí, que engraçado, hein? Nós temos vários amigos que a gente chama por nomes carinhosos, não é verdade? Apelido geralmente se dá quando a pessoa permite, não é verdade, que possa ser chamado dessa forma. A gente não pode chamar apelidos porque tem pessoas que usam de brincadeiras de mau gosto, não é verdade, para chamar os colegas de apelidos. Esses apelidos não são legais. Os apelidos que a gente está falando aqui são apelidos que podem ser dados ao nosso nome, tá, turminha? E eu vou apresentar para vocês esse personagem. Ele é Juca. Ele é Monteiro Lobato. José Bento Renato Monteiro Lobato é o nome desse nossa personalidade, desse nosso escritor. Olhem só. Filho de José Bento Marcondes. Estamos falando agora do grau de parentesco dele. Nome dos seus pais. José Bento Marcondes Lobato. Olha o sobrenome. Sua mãe, Olímpia Augusta Monteiro Lobato. Mais um pouco do seu sobrenome. Ele é o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo e todos os seus personagens. Seus personagens também tinham nomes, na verdade. Tínhamos o Pedro, que é carinhosamente chamado de Pedrinho. A boneca Emília, Narizinho, não é verdade? Então, esses personagens tinham nome e também tinham apelidos carinhosos. Agora, eu quero falar sobre você, criança, e sobre os seus direitos. Lembra da Declaração dos Direitos da Criança, que nós conversamos sobre isso nas aulas passadas? Foi criada para você, que vale de forma mundial, no mundo inteiro, vale a Declaração de Direitos da Criança? Eu quero lembrar para vocês que toda criança tem direito à educação, alimentação saudável, saúde, moradia, respeito e a criança tem direito a brincar, ao lazer, a se divertir, não é verdade? Mas também as crianças têm os seus deveres. Crianças também têm que ter os deveres e as obrigações. Estudar, realizar as atividades escolares, isso é importante, isso é o seu papel de criança responsável. Cuidar dos seus materiais, cuidar dos seus bens, dos seus brinquedos, dos seus objetos escolares. Então, você tem os direitos, claro, que são
tudo aquilo que a mamãe, que o papai podem oferecer para você, mas você também tem os seus deveres, turma. É sim, vocês têm obrigações de vocês. Vocês têm que ter responsabilidades, hein? Falando em direitos, em obrigações, em deveres, em educação, que é muito importante, eu vou... Turma, falando nos seus direitos, nos seus deveres, vamos dar início ao 7º princípio dos direitos da criança. Vamos ler junto com a tia? A criança tem direito à educação para desenvolver aptidões, opiniões e sentimento de responsabilidade moral e social. O que é isso, tia Deise? Vocês têm um direito à educação para poder aprender a se expressar, a poder aprender a conversar, a poder tirar conclusões, a sugerir, a tirar opiniões, não é verdade? Então, falando sobre esse princípio da educação, eu vou deixar vocês com um videozinho bem legal que fala um pouquinho sobre tudo isso que nós estamos conversando. Volto já já. Sétimo princípio. A criança tem direito à educação para desenvolver aptidões, opiniões e sentimento de responsabilidade moral e social. Quando a gente cresce um pouco, é coisa de louco o que fazem com a gente. Tem hora pra levantar, hora pra se deitar, pra visitar parente. Quando se aprende a falar, se começa a estudar, isso não acaba nunca. E só vai saber ler, só vai saber escrever quem aprender o beabá. E além do abecedário, um grande dicionário vamos todos precisar. Com A escrevo amor, com B bola de cor, com C eu tenho corpo, cara e coração. Com D ao meu dispor, escrevo dado e dor, com E eu sinto emoção. Com F falo flor, com G eu grito gol, e com H de haver eu posso harmonizar. Com I desejo ir, com J volto já, com L tenho lua. Com M escrevo mão, mamãe, manjericão. Com N digo não e o verbo nascer. Com O eu posso olhar, com P papai e pá, com Q eu quero querer. Com R faço rir, com S sacudir, com T tamanduá, com O eu vou fungar. Com V juro que vi, com X faço xixi, no fim o Z da zebra. Agora eu quero ver todo mundo cantando comigo. Mais uma vez, hein? Com A escrevo amor, com B bola de cor, com C eu tenho corpo, cara e coração. Com D ao meu dispor, escrevo dado e dor, com I eu sinto emoção. Com F falo flor, com G eu grito gol, e com H de haver eu posso harmonizar. Com I desejo ir, com J volto já, com L tenho lua. Com M escrevo mão, mamãe manjericão. Com N digo não e o verbo nascer. Com O eu posso olhar, com P papai e pá, com Q eu quero querer. Com R faço rir, com S sacudir, com T tamanduá, com U vou fungar. Com V juro que vi, com X faço xixi, no fio Z da zebra. E então, gostaram do vídeo? Não é bem legal? Sabia que vocês iam gostar. Falando em direitos das crianças, na aula passada, nós comentamos sobre a moradia. Toda criança tem direito a ter uma moradia. Puxando esse assunto, nós vamos falar sobre os tipos de moradia. Turma, existem muitos tipos de moradias, não é verdade? Para os tipos de moradia, existem pessoas e locais específicos para elas. Por exemplo, a oca
Todo mundo pode morar na oca? A oca pode ser construída no meio da cidade? Imagine, pensem comigo. Ali, no meio da pista, será que dá certo a gente montar uma oca? Não, né, turma? Pois existem diferentes tipos de moradias. E essas moradias são construídas nos seus respectivos lugares. Nós temos a oca, o iglu, temos o apartamento, que vocês já conhecem, a casa de alvenaria. E eu vou deixar vocês percebendo e assistindo umas imagens, umas cenas sobre cada tipo dessas moradias. Olhem só, já eu volto pra gente continuar falando sobre isso. Vamos conhecer as moradias? Casa de alvenaria. Casa de madeira. Castelo. Iglu. Oca. Palafitas. Prédio. Sítio. Muito bem! E então, crianças, gostaram das imagens, dos cards que eu apresentei para vocês? Muito tipo de moradia interessante, hein? Que bom que vocês gostaram. Agora me respondam. E a sua moradia? Como ela é formada? Quero ouvir de vocês. Isso mesmo. Você vai descrever como ela é. De que ela é feita, aonde ela é feita, onde ela está localizada. Muito bem. O que você mais gosta na sua moradia? Isso é fácil, hein? Ah, eu sabia que você gostava desse local, desse espaço. Na sua opinião, criança, por quê? É importante termos um lar, termos uma moradia. Isso. Muito bem, turminha. Ó, estou orgulhosa de vocês. Já nós vamos nos encontrar para conversar mais sobre isso. Certo? Então, turminha, beijo. Já a tia Deise volta. Olá, bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia Deise está voltando aqui na sua telinha para a gente conversar e continuar falando sobre artes. E na nossa aula de artes, dia 14 de julho de 2020, vamos continuar de olho nos animais e vamos conversar um pouco mais sobre os direitos dos animais. Para isso, nós vamos usar o nosso livro de artes. Vamos utilizar a página 10, 11 e 12. Vamos prestar atenção. Turminha, nós já conversamos muito sobre os animais. E na nossa aula passada, no espetáculo Os Saltimbancos, nós falamos, vimos, observamos e assistimos aquele videozinho que falava sobre os maus tratos que os animais estavam sofrendo. Por isso que eles saíram
da fazenda onde eles estavam, não é verdade? E se encontraram em tal ponto e decidiram ser artistas. Mas no meio do caminho essa história tomou outro rumo, não foi? Então, eles eram maltratados e eles reclamavam muito do modo de como eram criados e como as cidades eram construídas, que eles achavam que não favoreciam eles. Aqui na nossa aula de hoje, falando da Declaração dos Direitos dos Animais, nós vamos conversar que muitas pessoas não sabem que os animais também têm seus direitos. E essas pessoas são pessoas más, né? Que maltratam eles. E que para isso existe uma declaração que foi criada há mais de 30 anos. Há muito tempo, turminha, que esses animais são protegidos. Porque tratar animal com crueldade é crime. Isso não se faz. Falando em animais e tratá-los com crueldade, eu quero apresentar para vocês esse videozinho. Tenho certeza que vocês vão gostar, mas ele vai deixar vocês de coração partido. Não vou falar mais nada, vou deixar vocês assistirem sobre esse vídeo. Já eu volto pra gente conversar.
que é que vocês sentiram com esse vídeo? Pode contar pra tia. Tia Deise também ficou muito triste, não foi? Com toda essa situação. Vocês perceberam como ele sofreu, o pobre bichinho, quando ele foi largado? A gente sabe que a família foi crescendo, né? Que precisava de mais espaço, que em alguns momentos, quando ele latia, atrapalhava, né? O bebê que estava dormindo. Mas é correto fazer isso? Vamos pensar. Turminha, eu também concordo com vocês. É isso mesmo. Turma, vocês já viram? Vamos continuar falando sobre isso. Esse videozinho mexeu com a gente, não foi? Mas você já viu animais abandonados pelas ruas? Vamos conversar com a tia. Já? Aonde? Lá foi mesmo. Eu também já vi. Muitos animais. Como nós devemos tratá-los? Esses animais que estão abandonados. Como é que nós devemos tratá-los? Dessa forma. Concordo com vocês. Muito bem. Não é porque ele está na rua que a gente deve chutar, jogar coisas, né? Nós devemos tratá-lo com o quê? Com atenção, com bom coração, com doações. Existem locais, pessoas, empresas que cuidam de animais que estão abandonados. Então, qual é o nosso papel? Se a gente não pode cuidar deles, se a gente não pode levá-lo para casa, a gente pode acionar esses locais para poder pegá-lo, para poder cuidar dele, não é verdade? Como você acha que deveria ser uma cidade ideal para os animais? É a sua vez de pensar. Como é que você acha que deveria ser? Aqui no nosso livro, na página 10, tem uma cantiga, um trechinho da música dos Saltimbancos, que fala da galinha, tá? Acompanha aí no seu livrinho. A cidade ideal da galinha tem as ruas cheias de minhocas. A barriga fica tão quentinha que transforma o milho em pipoca. Olha que cidade legal para essa galinha, né? Para esse tipo de animal. E para outros animais, como é que seria a cidade ideal? O que é que você vai fazer? Você vai escolher um animal de que você gosta. Preste atenção. Que agora é com você. Você vai escolher um animal de que você gosta. Invente uma música para descrever como seria a cidade ideal para esse animal. Eita, vocês vão usar a criatividade de várias formas. Depois, o que é que vocês vão fazer? Pesquisar em revistas e jornais imagens de itens de que esse animal que você gosta poderia gostar. E vai colar aqui, ó, nesse espaço. Então tem muita coisa para vocês fazerem, muita coisa para vocês pensarem, conversarem, usarem a criatividade, porque a nossa aula de artes é isso. É a gente pensar, a gente criar, produzir, não é verdade? E eu tenho certeza que vocês vão caprichar. Tchau, turminha. Já já a gente se encontra para continuar conversando sobre isso.